Olá, alunos! Aqui é a professora Camila. Hoje a gente vai estar falando sobre dinâmica climática. E sobre dinâmica climática da Terra, vamos estar falando primeiro sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera, ela é a camada gasosa que envolve a Terra. Aí pela gravura vocês podem ver que a atmosfera é uma camada que contém oxigênio, que é fundamental à vida, e ela vai proteger também contra os raios nocivos do Sol. Então, cerca de 78% é formado de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% restante é de outros gases, tais como argônio, dióxido de carbono e vapor d'água. E o vapor d'água, ele forma-se quando a água atinge uma determinada temperatura. Então, além de ser fundamental para a vida, a atmosfera ela vai também apresentar condições necessárias para o desenvolvimento de uma série de atividades, como agropecuária, indústria, energia, transporte e muito mais. Então, de acordo com as altitudes aí, que elas vão ter propriedades físicas e composições que vão poder dividir essa atmosfera em camadas ou estratos, que são fundamentais. Vocês podem ver pela gravura, a gente tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e isosfera. A troposfera, ela é a camada inferior. É a que a gente tem contato direto da troposfera, é onde acontecem os fenômenos climáticos. E também algumas alterações antrópicas decorrentes da atuação do homem, das atividades humanas, como desmatamento, poluição e por aí vai. Então, a gente tem a estratosfera, que ela é a camada ali que está bem aproximado ali de onde a camada onde voam os jatos, os aviões a jato. Nela também há a dispersão da luz e é ali onde fica a camada de ozônio, também responsável pela retenção de grande parte da radiação ultravioleta, proveniente do Sol. Na mesosfera, como o nome já diz, meso no meio, essa é a camada que vai, quando os meteoros, os meteoritos vêm à Terra, é onde vai ocorrer a combustão. É nele também onde as temperaturas começam a diminuir, e aí elas vão diminuindo conforme vai subindo aí, conforme tu vai vendo as camadas superiores. E a ionosfera, que tá ali, é a camada da atmosfera ionizada pela radiação solar, por isso esse nome, responsável pela propagação e pela absorção das ondas de rádio. Os gases ionizados pela luz do Sol, então, eles ficam menos espessos durante a noite e o seu limite inferior afasta-se da superfície terrestre. E aí ele vai fazer com que a radiação reflita a uma distância maior da superfície, podendo atingir maiores distâncias, o que vai explicar a propagação das ondas de rádio à noite, que vai ser melhor do que durante o dia. E até a mesosfera, a atmosfera apresenta uma massa molecular bem constante. Só que quando chega na termosfera, ela vai apresentar uma massa molecular mais difusa. E na exosfera, ela é a camada mais externa da Terra. Ela vai se estender até o espaço exterior, e ele vai ser composto de hidrogênio e hélio. E é nela que se vai situar os satélites artificiais, os satélites aí dos celulares, de televisão, por exemplo. É nessa parte. Para falar de elementos do clima, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é clima primeiro. O clima, ele vai ser caracterizado por uma sucessão habitual de tipos de tempo ao longo do ano. A gente vai voltar posteriormente a esse assunto um pouquinho mais na frente. Mas primeiro a gente vai falar sobre os elementos do clima. Os elementos do clima são características físicas que a atmosfera possui em um determinado ponto da superfície.
E aí a gente compreende temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica. Então, o que seria a temperatura? Temperatura é a radiação solar, né, a radiação do Sol, que o Sol emite para a Terra em determinados tipos de onda. E aí pode ser ondas curtas, que não são facilmente absorvidos pela atmosfera terrestre. Aí a gente tem as nuvens, a poeira, o vapor d'água, que vai fazer com que desvie aí, um pouco de energia de volta para o espaço. E a gente tem a umidade do ar, que é o vapor de água na atmosfera, e aí a gente tem ele em valor absoluto ou valor relativo. E pressão atmosférica, que varia conforme a altitude e a temperatura, e a precipitação, que a gente vai falar também mais adiante, que é chuva, neve e granizo. Vamos falar sobre os tipos de chuva. Chuva pode ser orográfica, convectiva ou frontal. Como assim os tipos de chuva, né? Os tipos de chuva, a gente precisa dar uma entradazinha sobre o que é umidade. A gente falou ali que umidade corresponde à quantidade de vapor de água que se encontra na atmosfera. E aí a gente vai falar que ele vai estar incluso em 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso. Então a umidade, quando a gente fala que ela é considerada relativa, em consideração aqui, quando você faz essa comparação com relação ao vapor de água na atmosfera, que ela é cerca de 4%. Quando a atmosfera atinge essa porcentagem ou satura, vão ocorrer chuvas. Muitas vezes há no noticiário que a umidade relativa do ar está em torno de 60%. Isso quer dizer que estamos a 60% da capacidade máxima de retenção de água na atmosfera. Quando está chovendo, então tu está na umidade relativa em 100% em termo relativo, ou em 4 termos absolutos. A umidade absoluta do ar é a quantidade de vapor de água existente em uma porção da atmosfera em determinado momento. É a medida em gramas pelo higrômetro e vai existir aí um ponto de saturação. Esse ponto de saturação é a quantidade de vapor de água suportável por essa mesma porção da atmosfera. E aí a gente vai ter as nuvens, que é o vapor de água condensado. As águas oceânicas e as superfícies continentais, graças aos ventos e à temperatura, eles vão evaporar, ganhar altitude e aí ele vai ascender. Esse vapor de água ele vai constituir a umidade atmosférica, que pode ser absoluta e relativa, né, que a gente já falou. Absoluta é a quantidade de vapor de água existente em uma porção, né, determinada ali, no momento da atmosfera, e a umidade relativa, que é a relação do percentual entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. E aí, a água existente na atmosfera, ela pode voltar para a Terra em forma de neve, né, em forma de orvalho, de granizo e de chuva. A chuva é, no entanto, a forma de precipitação mais geral e importante, porque a quantidade de chuva de uma determinada região, né, durante o ano, ele vai determinar o tipo agrícola e vai determinar uma série de coisas. Então, a gente tem aqui tipos de chuva. A chuva orográfica, a gente vai falar primeiro, que é a chuva de relevo. A chuva orográfica, ela vai ocorrer em regiões em que a nuvem encontra um obstáculo. E aí, esse obstáculo geralmente, né, é do relevo, como uma cordilheira ou uma serra mais alta. Prestem atenção aí na figura que nessa região a massa de ar ela vai ter que transpor o obstáculo, ou seja, ela vai ser forçada a subir. E aí, quando essa massa de ar ela sobe, ela se expande porque a pressão atmosférica vai ser menor, então ela vai diluir calor. E ao perder calor, ela também vai perder a capacidade de conter a umidade, gerando nuvens, que em consequência vai, né, chover.
Daí a grande incidência de nebulosidade e de chuva, né, em costas de morros. Chuva convectiva, que é a chuva de convecção, também chamada de chuva de verão. Convectiva, ela vai ocorrer pela ascensão do ar, que vai conter vapor de água pela evotranspiração. Evotranspiração é a ação conjunta do processo de evaporação, que é a perda, né, de água do solo, da transpiração das plantas por meio das folhas. E lá na camada mais fria, né, quando entra em contato com as camadas mais frias, voltando aqui às chuvas convectivas, ele vai sofrer condensação e aí vai precipitar. Então, essas nuvens vão se desenvolver verticalmente. E aí é uma característica da ascendência, né, de quando essa nuvem ascende, ela vai resultar em fortes trovoadas, aguaceiros, geralmente de curta duração. Então, essas chuvas aí são típicas de regiões intertropicais, sobretudo em áreas equatoriais. Então, chuva convectiva é quando há uma ascensão aí do ar aquecido, vai condensar e aí posteriormente precipitar. Já a chuva orográfica é quando ela encontra essa nuvem vai encontrar um obstáculo. E aí, essa nuvem, né, encontrando um obstáculo, ele vai precisar subir. E aí ele vai precisar perder calor, consequentemente, ele vai acabar perdendo a capacidade de conter umidade e aí vai chover. Já a chuva frontal, ela vai ocorrer quando se encontram duas grandes massas de ar, de características diferentes, né? Temperatura e umidade. Na frente de contato entre essas duas massas, o ar mais quente, que vai ser mais leve, e geralmente ele mais úmido, ele vai ser empurrado para cima e ele vai atingir temperaturas mais baixas, resultando na condensação e aí posteriormente na precipitação. As massas de ar que formam essas chuvas frontais, elas vão se movimentar relativamente mais lenta e aí essas chuvas vão se caracterizar por ter uma longa duração. Em alguns casos, as frentes podem ficar estacionária, e aí a chuva pode ficar ali no mesmo local por vários dias. A intensidade desse fenômeno aí, como chuva, vento, raio, vai depender dos elementos envolvidos, como velocidade de deslocamento, umidade e temperatura. Então pense aí, as chuvas frontais é porque vem uma frente fria, né, como o nome já diz, vai estar mais frio, e vai se encontrar duas massas de ar, né, duas grandes massas de ar vão se encontrar, elas duas vão ter características diferentes de umidade e temperatura. Uma delas vai estar mais quente, mais leve, e a outra mais fria, consequentemente mais pesada. E aí elas vão, né, se encontrar, se chocar e vai o que? Precipitar. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é a força exercida pelo ar sobre a superfície. Então a gente está falando o quê? Do peso do ar. Ele vai variar conforme a temperatura e a altitude. A pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, ela vai exercer pressão, né? A atmosfera, ela vai exercer pressão sobre qualquer corpo da superfície terrestre, ou circulando pela camada gasosa, como os aviões. Apesar das as moléculas de ar serem invisíveis, elas têm peso e ocupam espaço. Prestem atenção aí nessa figura, ó, alta pressão e baixa pressão. Aí, quanto menor a temperatura do ar, maior a concentração de moléculas por metro cúbico. Então, maior, portanto, vai ser a pressão atmosférica. Deu para entender? Ó? Alta pressão e baixa pressão. Vai depender, né, da temperatura. Quando tiver alta temperatura, baixa pressão. Quando tiver baixa temperatura, alta pressão. E aí o vento sempre vai ser deslocado de uma área de baixa temperatura, no caso de alta pressão, para baixa pressão aí. Portanto, a pressão atmosférica, ela é uma força exercida pelo ar. E aí ela vai variar conforme a altitude e a temperatura, né, como já falamos,
Quando se desce uma serra, por exemplo, sente-se um incômodo no ouvido. É o aumento da pressão, que ela vai ocorrer à medida que se diminui a altitude. Já o aumento da temperatura faz com que o ar se expanda